recebemos da tua mão, Senhor. Esses dízimos e ofertas que aqui foram trazidos, ó Pai, são a nossa gratidão pela tua fidelidade. Se nós somos fiéis, ó Pai, é porque tu foste fiel primeiro. Se nós somos gratos, ó Pai, é porque nós temos 1000 motivos para agradecer. Agora, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que a palavra que tu preparaste no teu coração não seja simplesmente uma palavra, Senhor, apenas um estudo desenvolvido por um homem, mas que seja, Senhor Deus, a tua voz, através do teu Santo Espírito, nos abençoando. Declaramos aqui, Senhor Deus, território teu, ação tua, palavra tua em nossos corações. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pode sentar? A gente vai testar uma nova tecnologia aqui, vamos ver se vai dar certo? Beleza, vai dar. Show de bola. Nós estamos aqui hoje, nesse dia tão especial, para falar com os pais. A gente tem uma mensagem. Não, pode. Não, esse aqui também. Ok. Acertados os detalhes, é que ela me pediu para ficar aqui. Eu disse, não, você pode ficar aqui. Você pode ficar aqui, mas você vai ter que acompanhar o papai e não atrapalhar o papai. Combinado? Então, e hoje nós temos uma palavra para dar para os pais. E ser pai, a gente sabe que às vezes até foi providencial que isso acontecesse. Porque às vezes como pai a gente fica num dilema, afinal de contas, qual é o tipo de postura que eu devo ter? Qual é o tipo de posicionamento que eu devo ter em relação aos meus filhos? Qual é o tipo de pai que Deus espera que eu seja? E Ele é o modelo. O título da mensagem de hoje é Abba Pai. Abba, a palavra pai, ela quer dizer pai. Então, aqui está escrito pai, pai. Mas não está escrito simplesmente pai, pai. Aqui no Rio Grande do Sul, nós gaúchos, nós temos um jeito de falar meio estranho para o resto do país. Vocês sabiam disso? Porque nós temos uma mania muito feia e estranha de dizer meu pai, minha mãe. Você sabe como é que se diz lá em Minas Gerais? Eu estou na casa de papai. Nem o artigo definido tem, porque pai só tem um, mãe só tem uma. Onde é que você vai? Nem mamãe. Tem que falar que nem mineiro, né? Não, ni mamãe. É na casa da minha mãe. Ni significa na casa de minha mãe. Mineirês é assim mesmo. É assim mesmo. Papai. A gente não tem palavra mais doce do que essa palavra, papai. Ou para as minhas filhas adolescentes e jovens, papis. Não tem expressão melhor. Porque ela traz em si algo que é tão fantástico, é tão maravilhoso para mim como pai. A certeza de que a minha história não acaba em mim. O texto que Deus nos deu semana passada para falar hoje é o texto que está lá em Romanos 8, verso 15. Na projeção está escrito assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Para nós, às vezes, a palavra adoção, a gente não tem a perfeita sabedoria para administrar essa palavra, a adoção. Tanto para filhos adotados como para aqueles que têm filhos adotados, às vezes parece meio pejorativo. Mas gente, essa carta que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo aos romanos. Tanto é que ele usa o termo Abba e Pai. Ele usa o termo romano
e o termo grego. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele quer deixar muito claro que quando nós clamamos Abba, nós estamos dizendo Paizinho, Paizinho. É isso que nós estamos dizendo. E isso é uma coisa que é fantástica, porque é aquilo que eu falei. As minhas filhas, elas carregam o meu sobrenome. No tempo de Jesus não tinha sobrenome, mas todas as pessoas, elas eram conhecidas por um prefixo, Bar, que não tem nada a ver com o nosso bar aqui, mas Bar significa filho de. Quando Jesus estava lá na cidade de Nazaré, perguntaram de quem ele é filho. De quem ele é filho? Porque, sabendo quem era o pai, você sabia quem era o filho. Eu sou filho do meu pai. A sua história não termina em você. Em Gênesis 17:7, quando Deus chama Abraão, ele fala: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. E gente, atenção, preste atenção nesse termo, eterna. A palavra eterna, ela só cabe para Deus. Ninguém de nós aqui pode ser eterno. Nós poderíamos ser imortais, porque nós tivemos um início, nós tivemos um nascimento, e aí não mais morreríamos. Nós fomos gerados para sermos imortais. Mas a aliança que Deus tem conosco, ela é eterna, porque ela nasceu no coração de Deus, e Deus não nasceu. Então tudo que vem de Deus é eterno. Então quando Ele nos fala, ei, essa aliança é uma aliança eterna, é porque eu já tinha essa aliança com você, antes mesmo de você ter essa aliança comigo. Abraão, eu já tinha te escolhido como pai das nações. Através de você abençoarei entre mim e você os seus futuros descendentes, para ser o Deus, o seu Deus, e o Deus dos seus descendentes. E aí Deus, a partir disso, gerou então as descendências. Aliás, desde Adão, Deus nunca teve muito interessado em cidades e coisa e tal. Ele estava preocupado em povos. Ele queria povos. Vocês serão o meu povo. Era isso que estava escrito. Mas para nós pertencermos e nós sermos do povo de Deus, nós temos que aprender e compreender a viver da maneira como Ele estipulou para nós vivermos. E como é que Deus estipulou para nós vivermos no nosso relacionamento com o Pai? No nosso relacionamento com o Pai, Ele dá um exemplo lá em Jacó. Ele diz assim, lá em Gênesis 37, verso 2, ele diz assim: esta é a história de Jacó. E como é que é a história de Jacó? Quando José tinha 17 anos. A história de Jacó começa contando que quando José, o seu filho, tinha 17 anos. Em outras traduções, os tradutores colocaram a história da família de Jacó. Se você está com a sua NVI aberta, provavelmente está escrito família, mas essa palavra família no original não tem. Pega a revista autorizada, que é o texto que eu coloquei aí, e está escrito: essa é a história de Jacó. Pai, você quer saber qual é a sua história? Olha para o seu filho. Essa é a sua real e verdadeira história. Aos filhos nós deixamos herança. Na verdade, eles são herança, porque aos filhos nós deixamos uma coisa chamada legado. E esse legado vai de geração em geração. Todos nós sabemos que a história de Jacó foi contada por José, porque todas as atitudes que José tomou em sua vida
foram baseadas nos princípios e nos ensinamentos que ele teve em casa. Com quem? Com o seu pai. Martinho Lutero, o grande reformador, ele escreveu, uma das suas primeiras coisas que ele escreveu se chamou Catecismo Menor. O Catecismo Menor tinha lá algumas coisas básicas, como o que é a Bíblia, como é que é formada a Bíblia, coisa e tal, quais são os mandamentos, cada mandamento explicado um por um. Cada mandamento sempre dizia assim: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas uma das coisas que é bem interessante é que ele colocou lá na introdução desse catecismo, estava escrito assim: como todo o pai de família deve ensinar aos seus filhos. O ruim é que os pais falharam nisso e delegaram à igreja. O catecismo menor é a catequese católica, é a escola dominical. Sabe por quê? Porque os pais não sentam mais com seus filhos para ensinar aquilo que é fundamental. E aí Deus se torna um Deus distante. E Ele não quer ser um Deus distante. Vou ser bem sincero com vocês, levou muito tempo para que na minha oração saísse um papai. Demorou muito, porque sempre era Senhor Deus, ó Senhor Deus. Porque a minha relação que eu tinha com Deus era uma relação de distância, porque infelizmente, durante muitos anos, o meu pai não desempenhou bem o seu papel de papai. Ele era um prisioneiro do álcool, ele era um prisioneiro do pecado. Levou muito tempo para eu compreender isso, porque eu achava que ele era o alcoólatra, ele era o errado, ele era que falhava comigo. Você não pode dar para alguém aquilo que você nunca teve. E o meu pai, com 9 anos de idade, um dia tinha que pegar as vacas e um terneiro fugiu. Estava chovendo, mas como era a responsabilidade dele, ele saiu correndo atrás desse terneiro. Até que ele conseguiu pegar esse terneiro e trazer para o curral e prender ele, porque os outros irmãos estavam em outras lidas, ele era o mais novo. Já tinha passado das 18 horas. Na casa do meu avô, eram aquelas portas que abria ou só a parte de cima ou toda ela, essas portas antigas. E quando ele finalmente, todo molhado, todo embarrado, ele chegou em casa e bateu na porta, porque a porta já estava fechada, ele ouviu o ranger da parte de cima da porta, e um homem, o seu pai, dizendo: a porta desta casa fecha às 18 horas e abre amanhã às 4. Ele dormiu a noite toda, no frio, na chuva, porque esse era o pai que ele tinha. Como é que ele poderia dar a mim aquilo que ele nunca teve? Mas ele deu. Ele deu. Foi um voo maravilhoso. Foi um voo lindo. Saudade, pai. Papai. Nunca é tarde para chamar Deus de pai. Você não tem essa liberdade ainda? Então eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite. Fica de pé. Vem, Abba.
nosso lado. Os teus pensamentos em nossos corações, ó Pai, porque mostra para cada um de nós, ó Pai, quem eu sou. É isso que eu te peço, ó Pai. Tantos de nós, ó Pai, tantas vezes temos uma imagem errada daquilo que realmente nós somos. Ei, Pai, sim. Eu pertenço a ti. Se você ainda não consegue chamar o Deus de Abba, chame agora, aproveite. Abba, eu pertenço a ti. Vem, papai, ministra os nossos corações através da tua canção. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Sinta o abraço, papai. Estás mais perto do que pele em meus ossos. Se você hoje tem a necessidade de perdoar o seu pai, porque ele foi um pai que falhou, faça isso agora. Estás mais perto. Libere o perdão, libere o amor. Se você, assim como eu, não tem o seu papai mais do seu lado, Estás mais perto. imagine-o agora do seu lado e diga: papai, eu te amo. Diga: papai, eu te amo. Teus pensamentos Peça perdão. me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra o coração de cada um aqui essa noite, para que nós possamos receber de Ti o presente que Tu tens preparado para nós. Abba, Abba, vem, Abba. Me definem. Você não é aquilo que disseram que você era. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquele que Deus diz que você é. E Ele nos chamou de filhos. És a Minha realidade. Cante junto, cante junto. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Deus, Ele se fez Pai. Ele nos disse: eu sou seu Pai. Pode sentar. Tanto é que lá no céu Ele já tinha um filho legítimo, Jesus, o Filho de Deus. Ele
foi o filho legítimo, ele foi o primeiro, ele foi filho antes mesmo de nós sermos filhos. Passa aí para mim, porque aqui não está passando. Ele foi filho antes mesmo de nós sermos filhos. Jesus, em Hebreus 1:6, está escrito que ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, Jesus, ele foi o filho primogênito lá no céu, ainda no céu. Mas o Abba, para nos ensinar a sermos Abba, o Baba, para nos ensinarmos a sermos pais, para nos ensinarmos a ser filho, ele fez questão de dizer: ei, toda a criação vai ser feita através da palavra, vai nascer através daquilo que eu decretar. Primeiro dia, Deus criou a escuridão e a luz. Segundo dia, e aí isso se fez um reino, o reino da luz. Depois do segundo dia ele fez o segundo reino, o reino dos céus e o reino do mar. No terceiro dia ele separou o reino da terra e a toda a sua vegetação. E aí, preparados os reinos, ele colocou no quarto dia a luz no primeiro dia, e só lá no quarto dia aquele que iria reinar durante o dia, que era o sol e a lua, durante a noite. Lá no quinto dia ele colocou quem ia reinar lá nos reinos do segundo dia, céu e terra, e aí ele fez que os peixes e as aves aparecessem. Lá no sexto dia ele colocou: terra, produza. E aí vieram os animais. Mas no sexto dia, ao final do sexto dia, ele disse: só que tem uma partezinha que vai ser diferente, que não vai ser da terra na terra, mas eu vou chamar o homem Adão. E se você ver lá em Lucas 3,38, está escrito toda a genealogia de Jesus Cristo. Esse foi filho daquele, que foi filho daquele, que foi filho daquele. Mas veio Adão, e Adão era quem? Filho de Deus. Ora, se nós somos descendentes de Adão, nós somos filhos de Deus. E os seus filhos são seus filhos, porque Deus assim o deu para cada um de vocês. Tanto é que em Mateus 6,9, o próprio Filho de Deus nos ensina a orar: Pai nosso. E é nosso, não é só dele. E esse mesmo Jesus, ele teve uma experiência, porque ele era filho legítimo. Esse mesmo Jesus que viveu num mundo dominado sob o Império Romano, ele nos ensinou sem palavras o que é ser filho de adoção. Porque na cultura romana, independente se você fosse filho biológico ou não, ao oitavo dia, era colocada a criança que seria apresentada, e o genitor estaria lá, ok? O pai estava lá. E se no primeiro contato, porque esse seria o primeiro contato, se ao oitavo dia esse pai pegasse esse filho nas mãos e desse colo para ele, sabe o que isso se chamava? Adoção. Aí sim, esse filho, tanto faz legítimo ou ilegítimo, seria adotado. Esse é o contexto da Bíblia que ela fala sobre o filho, de que nós somos filhos adotivos, porque Deus escolheu nos pegar no colo. Esse mesmo Jesus que falou Pai Nosso, que é filho legítimo, em uma sexta-feira de noite, não era, na quinta-feira de noite, ele estava num jardim, um jardim chamado Getsêmani, e ele era filho legítimo, e ele disse: Paizinho, se for possível, me pega no colo.
E o pai disse: eu não posso, porque se eu te pegar no colo, eu não vou poder adotar a humanidade. Eu não vou poder adotar a humanidade. E ele, sabendo disso, ele olha para o pai e diz: então seja feita a tua vontade. O filho legítimo do pai não recebeu o colo do pai para que nós recebêssemos o colo do pai. Essa é a nossa natureza. É assim que nós somos. Sabe por quê? Ele não pegou? Porque era necessário que nós fôssemos regenerados. Porque Adão, o primeiro homem, ele falhou em sua missão. E aí, a intimidade que ele tinha com o pai já não poderia ser tida mais, a não ser que ele fosse regenerado através da fé. E 1 Pedro 1,23 diz: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. E aqui tem outra beleza nesse texto que eu acho fantástico, eu acho lindo. Porque muitas sementes, elas precisam morrer para que surja uma planta de lá. Mas existem algumas plantas que é bem interessante, e a gente conhece algumas flores, inclusive, que você tem aquela flor linda e maravilhosa, e de repente cai a flor e a planta morre, e você pensa: acabou. E ao cabo de um tempo, o que acontece? Essa flor se regenera, porque o que está naquele solo lá não é uma semente perecível, mas é uma semente imperecível, que se renova, e renova, e renova. Sabe por que nós muitas vezes como pais falhamos, ou como cristãos nós falhamos? Porque nós realmente acreditamos que quando nós somos tomados pelo Abba, e nós aceitamos o Abba, nós não vamos errar mais, e nós não pecamos mais. Mas acontece que ao cabo de algum tempo nós erramos e nós continuamos pecando. E aí vem o inimigo, vem o acusador e nos diz: ei, cara, que tipo de crente você é? Aí você tem que olhar para ele e dizer assim: eu sou o tipo de crente que precisa ser regenerado todos os dias, fortalecido todos os dias, e eu tenho um Abba que cuida de mim. Sabe por que ele cuida de mim? Porque ele deixou dentro de mim aquilo que é imperecível, que é a palavra de Deus, viva e permanente. Vejam como é grande o amor que o Pai concedeu para que fôssemos chamados seus filhos, o que de fato nós somos. E é por isso que o mundo não nos reconhece, porque ele não reconheceu o próprio Filho, Jesus. Então não espere que o mundo reconheça o nosso jeito de ser. Eles vão achar estranho, eles vão achar muito estranho. Mas quer ver a coisa mais estranha? Que ao cabo do tempo, ele vai descobrir que Deus deixou uma assinatura. E essa assinatura não está só em nós. Essa assinatura está em toda a humanidade. A ciência, há um tempo atrás, tentou explicar como é que seria a formação do homem. E um homem desenvolveu uma teoria. Um homem inocente. Sim, inocente, porque ele não conhecia a verdade.
E ele se chamava Charles Darwin. Ele disse: ei, existe uma evolução. E a ciência? Só que graças a Deus, Deus deu uma inteligência ao homem, que ele faz com que a gente, ao cabo dos tempos, nós compreendamos melhor os processos de Deus. E aí aquilo que um dia foi chamado de célula, porque era a melhor partícula, já descobriu que não era mais. Aí veio o átomo, porque não dá mais para dividir, e aí descobriu que dá para dividir, e depois veio não sei o que, até nós chegarmos ao DNA. E o que é o DNA? O DNA são duas linhas, é um código que é formado por duas linhas. Uma linha o pai, outra linha a mãe. A ciência prova que existe homem e mulher, macho e fêmea. Mas que essas linhas sozinhas, elas não conseguem se comunicar, elas precisam de algo. Essas pontes que aparecem aí, esses tracinhos aqui, foi por isso que eu trouxe esse troço, eu estou até agora usando por causa disso. Essas linhazinhas aqui, essas pontes, elas aparecem ali, sabe por quê? Para ligar homem e mulher, porque somente eu ser homem, somente eu ser mulher não existe, não garante a existência de uma pessoa. É preciso que hajam essas pontes. E essas pontes, elas não são aleatórias. Elas têm uma sequência. A cada número, a cada 10, a cada 5, a cada 6, a cada 5, a cada 10, a cada 6, a cada 5. E em hebraico, o nome de Deus é Javé. E em hebraico ela se escreve com Yod, He, Vav e He. E em hebraico, eu queria saber se em Libras também cada letra tem. Estou aprendendo Libras hoje, comecei a aprender hoje. Mas em hebraico, eles não têm números. Eles não usam números. Cada letra tem o seu número. E o Yod vale 10. E o He, que se repete, em português ele não se repete, mas lá em hebraico ele se repete, é 5. E o Vav é 6. Deus está presente no seu DNA e no meu DNA. Não tem como fugir de Deus. Tanto é que hoje a ciência está adotando uma nova terminologia, que é design criativo. E o que é o design criativo? Cara, a gente é tão perfeito e tão complexo que somente Deus para ter nos criado. A ciência está dizendo isso. Mas eu disse que eu ia trazer uma palavra para os pais. Mas antes de definir quem você é como pai, eu precisava te explicar quem você é como filho. E você é filho amado do Pai. E é por isso que você pode ter filhos amados. E é por isso que você pode ser e deve ser amável com o seu filho. Às vezes dá vontade de... Dizem que quando é pequenininho, a gente pega o nenenzinho e dá vontade de comer, né? De mastigar. Aí quando cresce a gente se arrepende. Por que eu não mastiguei? Mas ainda assim, você pode ser amável. Porque você também foi adolescente, você também foi jovem, você também fez um monte de bobagens. Você também foi tão falho quanto seu filho é. Porque ele é a sua história. Não critique o seu filho, porque o seu filho é você. É a sua herança. É a sua história. Ele é aquilo que você gerou. Porque afinal de contas, desde a criação, Deus, lá em Gênesis 2:15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden a fim de cuidar e cultivar. Os dois primeiros filhos de Adão e Eva, qual era a profissão de um? Pastor de ovelhas. Qual era a profissão do outro? Agricultor. Um cuidava, o outro cultivava. Não mudou.
O Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo, e continua até hoje. Tanto é que quando o homem errou, quando Adão errou, Deus perguntou: Adão, onde você está? E essa pergunta ela vai se repetir, porque Deus só tem duas perguntas para te fazer sempre. Pai, onde você está? E quando Caim errou, Deus fez a segunda pergunta: Caim, onde está teu irmão? E aí Caim olha para Deus e diz assim: Ei, Deus, acaso serei eu guardador do meu irmão? Deus olha para baixo e diz: sim, cabeção. Sempre foi, nunca deixou de ser e nunca vai deixar de ser. Só que, você sabe por que você pisou na bola com seu irmão? Onde você estava? Toda vez que nós estamos longe da presença de Deus, nós somos incapazes de cuidar do nosso irmão. Por isso que eu disse que hoje a palavra é para os pais. Porque lá em Timóteo, 1 Timóteo está escrito: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. A família é o nosso primeiro ministério e nós devemos fazer de tudo para cuidar dela. Mas a gente sempre dá importância àquilo que é importante, correto? Então, no momento em que você deixa de lado algo ou alguém, porque algo ou alguma outra coisa demanda seu tempo, é porque provavelmente aquilo é menos importante. Ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram, encerramento de mais um curso de capelania. E eu agradeci a equipe de Floripa. Eu estava lá em Florianópolis ontem, cheguei hoje às 4 da madrugada. E agradeci a eles pelo carinho, pela dedicação, coisa e tal. E lá no final eu coloquei assim: mas, eu não lembro qual foram os termos, tá? Mas, eu agradeço principalmente a minha família por me liberar e abrir mão do tempo que eu poderia estar com eles. Porque eu te digo uma coisa: se eu não tivesse a bênção, e ela está aqui, ela pode me desmentir na hora. Antes de eu aceitar o trabalho de missionário, o que foi que eu te pedi, meu amor? Você me abençoa? Porque se você não me abençoar, eu não vou. Eu não vou. Porque nós somos um. Então, uma voz desceu do céu e disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Trocou? Trocou. Em quem me agrado. Esse é o meu filho amado. E sabe por que eu coloquei esse texto aqui agora, nesse ponto? Porque já que nós estamos explicando algumas coisas culturais, sabe essa frase que Deus falou? Não é original dele, não. Essa frase que Deus falou era a frase que todo o pai, quando tinha o bar mitzvah, que era quando o menino tinha 12 anos e ele pegava pela primeira vez a escritura e ele lia pela primeira vez o rolo, quando ele terminava a leitura, o pai olhava e dizia assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho muito orgulho. Este era o momento em que o pai dizia para todo mundo: ei, isso me dá orgulho. Há um mês atrás, eu estava lá em Gramado, na Elim,
E aí eu comentei com o pessoal, cara, eu estou em 3 lugares ao mesmo tempo hoje. Porque hoje eu, Paulinho, estou aqui fazendo um curso. Eu, na pessoa da minha esposa, estou lá na escola Princesa Isabel, atendendo os meninos que precisam ser atendidos. E eu, Paulinho, na pessoa da minha filha Alexia, estou numa outra escola, atendendo os outros meninos que precisam ser atendidos. Essa é minha filha amada, de quem eu tenho muito orgulho. Mas se acostumando, eu só choro. De quem eu tenho muito orgulho. Papai, quantas vezes você falou para o seu filho e para sua filha: eu tenho muito orgulho de você? Se são poucas, se tem sido poucas, aproveita que está com o celular na mão, já que a filha está longe, e manda um WhatsApp para eles assim: filha, porque ela também está com o celular na mão. Diz assim: filho, você é minha filha amada, de quem eu tenho muito orgulho. Sério, pega teu celular, se teu filho não está aí, pode pegar, pega o celular, manda um WhatsApp para ele, diz assim: meu filho, eu tenho muito orgulho de você. Eu te amo. Nunca é tarde para que haja restauração em sua e em minha vida. Vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça vai se levantar trazendo cura em suas asas. Ele fará que os vossos corações, os corações dos pais, se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Você, como pai, tem algum problema com seus filhos? Coloca diante de Deus. Você, como filho, tem algum problema com seus pais? Não reclama para os seus colegas, coloca diante de Deus. Porque é Ele que dá a restauração. E aí, para encerrar, depois disso, derramarei sobre o meu espírito, sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas vão profetizar. Seus velhos vão ter sonhos. Eu tive sonho essa noite. Ai. E os seus jovens vão ter visões. Os seus jovens vão ter visões. E o que é visão, gente? Ter visão é enxergar aquilo que vai vir. Então, pai, não pense em seu filho, não relegue ao seu filho a função de ator coadjuvante na sua família, mas traga para ele as decisões e pergunte: filho, o que você acha? Porque Deus disse que são os nossos filhos que terão visão. As igrejas que relegaram a importância das suas crianças que profetizaram e dos seus jovens que tiveram visão, hoje são túmulos. E nós não queremos ser túmulos. Nós não queremos ser túmulos, não, né? Então eu quero fazer mais uma oração. Filha, você, Sofia, essa é minha intercessora. Antes de começar o culto, ela me perguntou: pai, que hora que eu tenho que cantar? Eu olhei para ela e disse assim: filha, você não vai cantar hoje. Não? Não. Quando o papai estiver ministrando, você vai ministrar sobre a vida do papai. Agora eu quero você mais perto. Essa aqui pra mim.
seus olhos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Papai, hoje Tu ministraste em nossas Tu vidas. és o meu amado Filho, não teu querer, mas sim. Hoje Tu renovou, ó Pai, a Tua paternidade sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela Tua beleza, ó Pai. Eu te dou. Porque eu tenho certeza que hoje Tu renovou a aliança que Tu tinhas com Adão, com Jesus, com Abraão, com Moisés e comigo e com cada um dos pais que estão aqui nessa noite, Pai. Eu te dou. Eu só tenho a Te agradecer, ó Pai. Eu só tenho a Te agradecer por essa noite, por cada um daqueles que Tu trouxeste aqui essa noite, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus lindo que age em nossas vidas. E só Tu és o suficiente para que nós possamos viver a nossa vida em amor e liberdade. Pode ver quem Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui hoje. todos Então eu preciso te fazer uma pergunta. desprezado. Se por acaso você ainda não aceitou esse Deus a quem nós falamos aqui, esse Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, Suas feridas. e se você gostaria de fazer isso hoje, você compreende que hoje é o dia de dizer: Pai, eu quero fazer parte dessa família. Eu preciso ser adotado por você como filho. Através do sacrifício de Jesus Cristo, eu quero fazer parte da tua família. Então, se hoje você quer aceitar esse Jesus, se hoje você quer voltar ao lar desse Jesus que de repente por causa de ossos um dia você se afastou, eu só preciso que você levante a sua mão, nada mais. Você simplesmente erga a sua mão e diga: eu quero isso para mim. Eu quero um novo momento de vida. Eu quero um novo momento de paternidade. Eu quero ser recebido por Deus como filho, não apenas mais como parte da sua criação, mas como parte da sua família, como sendo seu filho. Se alguém aqui que precisa tomar essa decisão, levanta sua mão, entre você e Deus, mais ninguém. Então me leva à sala do trono, Mostra a tua oh glória, quero ver tua face. Se põe de pé e canta junto comigo essa canção. A sala do trono mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, Só quero só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. em minha vida, Pai. Só quero ver você. Nos meus Só filhos. só quero ver você. Nos meus Só netos. quero ver você. Nos genros e nas noras, Só quero ver você. em minhas decisões, Só quero ver em meus pensamentos, Só quero nas minhas palavras. Então me leva, papai, me leva
Você já não está na sala? Você já não está na sala do trono? Você já não está vendo a face de Deus aqui? Eu estou. E é por isso que eu agradeço. Nosso pastor mandou um abração muito carinhoso. Ele está lá em... Agora esqueci o nome da igreja. Está lá em Maceió, mas ele deu o nome da igreja, inclusive. Ele disse que já está morrendo de saudade, mas que logo, logo ele vai estar aqui. Mas que ele está tranquilo, porque ele sabe que ele está em boas mãos. Não nas nossas, mas nas mãos do Pai. Tem algum outro recado, Kate? Não? Então? Tem mais alguma música? Sim. Então?